Amém. Para o seu louvor. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, amados irmãos, louvado seja o Senhor. Boa noite a você que nos acompanha pelo canal aqui da nossa comunidade, Irmãos em Cristo, em Nova Odessa. Deus abençoe sua casa, seu lar, te supra com toda a bênção espiritual. Que nós possamos essa noite abrir nosso coração para a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, nós chegamos na mensagem 51 e nós estamos finalizando o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Graças ao Senhor. Amém. Puxa, nós estamos no capítulo 17 e já estamos na mensagem 51. Quanta riqueza desse livro que Deus tem nos dado, que é o livro de Atos. Então nós vamos fazer a leitura, irmãos. Abre aí suas Bíblias, capítulo 17 de Atos, versículo 16 até o versículo 34. Vamos fazer a leitura juntos? Muito bom. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir das últimas novidades. Eu quero que as irmãs leiam agora o versículo 22 e os irmãos a partir do versículo 23. Vamos alternando, irmãs e irmãos, tá bom? Que tal? Vamos exercitar aqui juntos? As irmãs, vamos lá? Então... Senhor das Requintes, tudo os vejam acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do nosso culto, encontrei também está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, nem não está hoje a cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em
da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, todos. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outro mais. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Espírito Santo. Aleluia. Querido amado Senhor, estamos diante da Tua palavra escrita e inspirada pelo Teu Santo Espírito. Oh, bendito Espírito Santo, passeia no nosso meio, expondo a palavra que Tu sopraste para os Teus santos e separados homens que Tu inspiraste. Nós essa noite estamos, nosso coração aberto, a mente aberta. Pedimos a Ti que essa noite o Senhor possa tirar todo o trânsito que possa ainda ter no nosso coração, toda a poeira acumulada da semana. Nos liberta, Senhor, e nos deixa totalmente livres para receber a Tua palavra com toda avidez. Assim como fizeram os bereanos, eles tinham tanta avidez de buscar a Tua palavra, que investigavam todos os dias. Pai, para a glória do Teu nome, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, dá-nos sabedoria e revelação nas Tuas palavras. Amém. Por meio do que o santo apóstolo Paulo dissertou aqui, Senhor, naquela época. Eles expôs a um Deus desconhecido. Nós, Senhor, os que cremos, nós conhecemos a Ti como o único e verdadeiro Deus e a vida eterna, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glórias ao Teu nome. Oh, amados irmãos, essa mensagem é uma mensagem um tanto quanto bastante interessante do ponto de vista bíblico e do ponto de vista histórico. Essa mensagem é um grande evento de importância na sua história. Mas a gente, nós gostaríamos de dar um resumo rápido do que aconteceu nesse capítulo 17. Essa daqui é a terceira porção, finalizando o capítulo. Paulo, ele vinha de uma viagem, ele vem desde Tessalônica, ele pregou em Tessalônica durante 3 sábados e, como de costume, o apóstolo Paulo ele ia para as sinagogas. Então, em Tessalônica, ele foi para uma sinagoga, ficou 3 sábados, 3 semanas, pregando ali. O que Paulo fez em Tessalônica? Ele fez um trabalho de explicar. Capítulo 17, versículo 2, ele diz o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou. A definição, a explicação de arrazoar ele apresentou, ele discorreu as Escrituras. E o que Paulo fez em Tessalônica? Ele expôs, e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia: ele é o Cristo Jesus, que este vos anuncio. Paulo, ele tinha isso como prisma da sua pregação, anunciar a Jesus e a sua ressurreição. Então ele expôs, ele dissertou ali, ele discorreu. E eu gosto muito dessa palavra expondo. Irmãos, nós temos feito aqui nada mais do que expor as Escrituras. Que o Senhor possa nos guardar o nosso coração de todos os irmãos que Deus tem levantado para cada sábado expor as Escrituras. O Salmo 119, o versículo 130, na versão King James, diz que
Pode abrir para a gente, por favor? Salmo 119, ele fala que a palavra de Deus, Salmo 119, eu tenho aqui a versão, ele fala que a exposição, na versão King James diz, a exposição da tua palavra dá luz, ou na versão revista e corrigida de Almeida, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. O que nós temos feito, irmãos, nada mais é do que expor as Escrituras, versículo a versículo. E aqui Paulo, ele fez isso em Tessalônica, no capítulo 17. E o que aconteceu? Houve um tumulto ali no capítulo 17, em Tessalônica. Houve uma invasão na casa de Jason, pelos judeus invejosos, e ele foi arrastado, o dono da sua casa foi arrastado da sua própria casa para fora. Tamanha é a inveja. O nosso irmão, na semana passada, ele falou muito sobre a questão da inveja. E a inveja até espiritual, no meio do povo de Deus, a inveja espiritual no meio dos religiosos. Então Paulo e Silas, eles foram escorraçados, saíram de Tessalônica à noite e foram para Bereia. Quando eles chegaram em Bereia, Paulo, como de costume, também procurou uma sinagoga de judeus para falar a palavra. E ali, no capítulo 17, no versículo 11, mostra uma característica peculiar dos bereanos. Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Qual era o motivo deles terem nobres? O que tornaram os bereanos mais nobres que os tessalonicenses? Duas coisas, irmãos. Em primeiro lugar, eles receberam a palavra. Paulo estava ali pregando com Silas, com grande avidez. A tradução para avidez é grande interesse, desejo intenso ou um desejo ardente. Irmãos, que o Senhor possa colocar no nosso coração essa avidez igual aos bereanos, ter o desejo ardente pela palavra. E eles tinham uma segunda característica, eles examinavam a palavra todos os dias, examinavam as Escrituras todos os dias, Márcio, para ver se tudo era assim mesmo que Paulo estava falando. Irmãos, isso é maravilhoso. Você pode examinar as Escrituras aí quando tem alguém falando, para ver se de fato é assim mesmo. Examinar as Escrituras, irmãos, é achar tesouros escondidos. Então, o irmão Emerson, na semana passada, também nos ajudou, falando que nós precisamos examinar as Escrituras. E examinar também, irmãos, não é só, além das Escrituras, que é um fator principal, é examinar o que chega para nós. Durante a semana, eu e você recebemos um turbilhão de coisas. É ou não é verdade? É mensagens de todo tipo, de gênero. E Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, ele fala: retende o que é bom e lançai fora o que é ruim. Nós precisamos ter, irmãos, nós precisamos ter um senso de examinar e de distinguir aquilo que é bom. Aquilo que te edifica, guarda. Aquilo que não te edifica, lança fora. Porque às vezes, irmãos, nós nem avaliamos aquilo que chega para nós e nós já passamos para frente. Então isso não te edificou porque você não leu, não examinou e talvez não edifica quem vai receber. Não é verdade? Então, ele alertou isso. Então, 1 Tessalonicenses 5, 21, ele fala que examinai tudo. Paulo, ele encoraja os Tessalonicenses: olha, examinai tudo, retende o que é bom. Em outras palavras, essa passagem de 1 Tessalonicenses 5, ela nos encoraja a avaliar cuidadosamente tudo que recebemos e ouvimos e guardar apenas o que é positivo e construtivo. Aleluia! Então, Paulo ali em Bereia, ele presenciou algo muito nobre, irmãos. Eles tinham irmãos ali que estavam examinando as Escrituras para ver. Irmão, nós temos ali o apóstolo Paulo pregando a Jesus e a ressurreição, discorrendo todas as Escrituras, e mesmo assim eles estavam examinando. Por quê? Porque eles tinham um coração aberto.
coração aberto e cabeça clara. De um lado um coração aberto, de um lado uma cabeça clara. Muitas vezes, irmãos, muitas pessoas, às vezes elas têm a mente clara, mas têm um coração fechado. Ou não é verdade? Você conversa com uma pessoa, puxa, essa pessoa fala tantos assuntos, tem uma mente tão clara, mas quando você vai falar de Deus, vai entrar na parte do Evangelho, o coração está fechado. Não adianta ter a mente aberta, mas um coração fechado. Porque aí não consegue receber a palavra com grande avidez, com grande interesse. Então o que aconteceu ali? Aqueles mesmos judeus de Tessalônica, invejosos, foram para Bereia para tumultuar o povo. O inimigo de Deus, ele quer tumultuar. Ele quer impedir que a palavra de Deus se propague, que prospere. Mas louvado seja o Senhor. Havia um apóstolo que não se cansava em pregar a palavra. E ali, irmãos, o que aconteceu? Eles foram para Bereia e os judeus de Tessalônica foram lá para Bereia. Eles não se contentaram lá em Tessalônica e forçaram Paulo a sair de Bereia. Eles até seguiram Paulo para Bereia para atrapalhar o trabalho do evangelho em Bereia. Então essa foi a quinta cidade que Paulo foi expulso por uma multidão. Lembra lá em cima, quando nós falamos em Listra, Icônio, Derbe, Filipos, todas as cidades que Paulo passou na região da Galácia, depois dali na primeira cidade da Europa, todas as cidades aconteceram eventos que Paulo teve que sair da cidade, foi expulso da cidade, por uma multidão enfurecida, por líderes e judeus invejosos. Mas esses cristãos, os irmãos de Bereia, eles levaram Paulo até o porto e seguiu viagem para Atenas. Eu não vou pôr no mapa, a viagem de Bereia para Atenas, Atenas está mais ao sul, Bereia está mais aqui ao norte. Ela pode ser por dois caminhos, por terra, que dá 468 quilômetros, e pela costa do mar, margeando o mar, 300 quilômetros. Então eles deixaram Paulo no porto e levaram ele até pelo mar para chegar em Atenas. Nessa feita, o Silas e Timóteo ficaram em Bereia para ajudar os irmãos. Então Paulo se sentiu sozinho e ele viaja. Paulo queria que Silas e Timóteo ficassem em Bereia para cuidar dos irmãos e ensinar esses novos irmãos em Bereia. Então Paulo viaja pelo mar e chega em Atenas, que é a mensagem de hoje que nós vamos falar aqui. Essa chegada de Paulo em Atenas, irmãos, no versículo 16, nós podemos dizer que é um grande evento, uma grande importância em sua história. Vamos ler o versículo 16, na versão, pode pôr na revista aí e corrigida de Almeida. Enquanto Paulo os esperava, está muito claro que Paulo esperava quem? Silas e Timóteo. Ele estava sozinho em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A palavra revoltava também pode ser traduzida como indignava. Havia uma indignação. Nas outras versões, tem duas versões que eu gosto muito de usar. A Bíblia literal do texto tradicional diz assim: enquanto Paulo estava em Atenas, anelantemente esperando por Silas e Timóteo, o seu espírito era dolosamente comovido dentro dele, vendo a cidade inteiramente idólatra. Versão do texto tradicional. Na versão de Jerusalém diz: enquanto os esperava em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele ao ver cheia de ídolos a cidade. Bíblia de Jerusalém. Atenas, irmãos, era uma capital intelectual do mundo na sua época. A terra dos grandes luminares da sabedoria. Os irmãos tiveram alguma aula na faculdade ou na própria escola, sabiam que lá era a terra de Sócrates, de Platão, Aristófanes, Eurípides e o inigualável escultor
Fídias. Esse escultor Fídias, ele foi o responsável por esculpir milhares e milhares de esculturas na cidade de Atenas. Atenas era um centro de cultura e filosofia grega. Sempre foi, até antes de Cristo. E também uma cidade de superstição e idolatria. Qualquer visitante que chegasse naquela cidade, na sua época, ou até hoje em Atenas, o turismo é muito dominante em Atenas, porque todo mundo quer ir para a Grécia e visitar Atenas, para ver as ruínas de vários monumentos ali. Não quero entrar nessa parte histórica, do Pártano, do Aerópago, das colinas. O irmão foi para... Tem um casal aqui que foi para a Grécia e vocês visitaram Atenas? Pois é. E o que a palavra, irmãos, mostra aqui? Qualquer um que chegasse naquela época olharia com espanto seus ricos monumentos, seus esplêndidos palácios com as colunas, Vinícius, banhada a ouro com marfim, em sua época. Templos dedicados aos deuses, e não eram muitos, e com as glórias da sua tradição. Mas como Paulo reagiu à maior cidade intelectual do mundo? Como que foi a sua reação? Em primeiro lugar, Paulo não encara Atenas como um turista. Ele encara Atenas como um pregador e se revolta com a idolatria dominante daquela cidade. E Paulo mesmo, de ele ver tantos ídolos, sozinho, ele tem uma ação. Ele não esperou Silas e Timóteo descer de Bereia para começar o trabalho. Ele imediatamente tomou uma ação. E Paulo, ele fala em 1 Coríntios, questão de ídolo. O ídolo de si mesmo é nada. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Não é nada. Mas por trás dos ídolos, irmãos, por trás deles estão os demônios. Todo lugar onde tem muito ídolo, por trás deles tem demônios. A idolatria, ela produz cegueira espiritual e desordem moral. E isso é muito sério. Então Paulo, ele não encara como um turista, ele se revolta no seu espírito em face da idolatria dominante daquela cidade. Um escritor naturalista romano, Plínio, ele nasceu no ano 23 até o ano 79, ele foi contemporâneo de Nero em Roma. Ele afirma que no tempo de Nero, Atenas, porque Atenas, irmãos, a Grécia naquela época, ela foi incorporada a Roma. Ela era incorporada a Roma, era domínio romano. Só que ela mantinha todo o centro de cultura, de filosofia, mantinha. Ele escreve que Atenas estava ornamentada. Nós estamos falando de um escritor contemporâneo de Nero, que ele escreveu que no tempo de Nero, que Atenas estava ornamentada por mais de 30 mil estátuas. Segundo o escritor Petrônio, também contemporâneo de Nero, que viveu entre 27 e 66 depois de Cristo, diz que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Irmãos, a história está escrito. É mais fácil encontrar um Deus em Atenas, um Deus, que eu estou falando, um Deus minúsculo, do que um homem. Cada templo, cada portão, cada casa tinha um altar. Cada pórtico, cada edifício tinha suas divindades protetoras. Eu creio, irmãos, que aqui foi o maior desafio para o apóstolo Paulo. Foi ou não foi? Não é fácil você pregar, falar o evangelho numa cidade idólatra. Então, irmãos, o que Paulo viu ali e sentiu, moveu ele a uma ação. O que ele fez ali, Paulo? Imediatamente ele foi dissertar, ele foi dialogar. Versículo 17, por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça. Aqui praça, na verdade, é a ágora. Paulo dissertou nas sinagogas entre os judeus temente a Deus. Versículo 18. Ele também dissertou no ágora,
A ágora, ou praça, não é uma praça como hoje. Hoje a gente vê uma praça numa determinada cidade, uma praça bonita, arborizada, com bancos, tem até academia ao ar livre. Não era nada disso naquela época. As ágoras eram lugares onde se congregava e reunia o povo para ouvir os oradores. Então era um lugar público que tinha muitos oradores, os filósofos, discutindo, discorrendo sobre os assuntos. Isso era a ágora. Então, o que ele encontrou ali? Ele estava ali, ele falava para dois grupos de pessoas. Os judeus das sinagogas e piedosos, mas também tinha muitos gentios ali, os gregos. E ele começou a falar entre os que se encontravam ali. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros dizendo: parece que é pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Os gregos, eles estavam acostumados a muitos deuses. Então, na cabeça deles, Paulo estava falando de outros deuses. Eles estavam acostumados a ouvir falar de tantos deuses, é mais um para falar de deuses. E ali, irmão, ele encontra duas linhas filosóficas da sua época: os epicureus e os estoicos. Duas linhas filosóficas de sua época, duas classes de filósofos. Então ele encontrou essas duas linhas e eles gostavam de descobrir algo novo para discutir. Os epicureus, eles eram seguidores de Epícoro. Ano 341 e 270, ano antes de Cristo. Vejam, nós estamos falando aqui, irmãos, do ano 50, onde Paulo chega em Atenas. Ano 50, segundo a história. Até o ano 50, ainda havia seguidores de Epícoro, que foi 3 séculos antes de Paulo. 3 séculos antes de Paulo. Ainda havia seguidores dessas duas linhas. De Epícoro, que são os epicureus, e também os estoicos. Os estoicos, eles eram discípulos de Zeno, 340 a 265 a.C. Zeno era um fundador dessa classe filosófica que são os estoicos. Por que esses dois grupos interferiam muito? Com qual Paulo debateu? Irmãos, que pedrada! Como é que você vai pregar o evangelho numa cidade onde tem os altos pensadores do saber? Principalmente ateus. Você falar para um ateu não é fácil. Os epicureus, eles acreditavam na vida após a morte, e nem em julgamento final. Criam que o fim principal do homem era o prazer. Pregavam o acaso e a fuga e o prazer. Será que essa linha filosófica ainda ronda até a sociedade de hoje? Roda ou não roda? Você encontra pessoas hoje que quer viver o hoje. Estamos numa sociedade, irmãos, onde muitas pessoas vivem para o prazer imediato. É ou não é verdade? Linhas filosóficas que seguiram há mais de 2000 anos, Arnaldo. Mais de 20 séculos, ainda está por aí. Não querem pensar, querem apenas sentir, buscam emoções e vivem apenas para o hoje, Vinícius. Os estoicos, eles eram materialistas, panteístas, adoradores de muitos deuses, fatalistas. Eu vou descrever para os irmãos, fatal, o que é fatalista? Fatalista é a pessoa que acredita que o destino é fixo e imutável, não pode ser alterado por ações humanas. É passivo. Não vou fazer nada, eu já tenho um destino traçado. Esse tipo de visão dos estoicos leva ao conformismo. E o que aconteceu com os 2 primeiros líderes da escola estoica? Cometeram suicídio. Os epicureus diziam: aproveite a vida, enquanto os estoicos diziam:
aguente a vida. E nesse meio tempo, Paulo discutindo com esses estoicos e epicureus, zombavam de Paulo, dizendo, o que esse tagarela quer dizer? Por quê, irmãos? Porque ele não falava as sutilezas filosóficas que eles queriam ouvir. Muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada a sua alma, não aquilo que mexe no seu coração, principalmente que leva ao arrependimento. É ou não é verdade? Tem pessoas que não querem ouvir verdades para ter uma reação, para ter uma mudança. Então, essas duas linhas filosóficas começavam a zombar de Paulo. O que esse tagarela quer dizer? Outro achava que Paulo era um proclamador de deuses estrangeiros, que estava falando coisas estrangeiras. Versículo 19, eles gostavam tanto de novidade, que eles fizeram um convite para Paulo. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Fizeram um convite. Irmãos, o Areópago, esses gregos antigos, eles gostavam de informações, de novas coisas. E o Areópago, o nome Areópago significa colina de Ares. Ares era um deus da guerra, segundo os gregos adoravam. E a região era considerada um lugar sagrado de grande importância religiosa. Você pode pegar no Google, pesquisa lá, Areópago. Você vai ver que o Areópago está numa colina, está em ruínas hoje. Não sei se o irmão foi visitar essa região. Era uma colina. E ali, esse Areópago era como se fosse um tribunal, ele era em circunferência, era côncavo, e era ali onde era discutido as decisões jurídicas, espirituais, religiosas, durante ali com as pessoas mais influentes da época. Tudo era decidido ali no Areópago. Então, versículo 20, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, estou lendo o versículo 21, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E aí, nosso irmão Paulo, ele se levanta no meio do Areópago, diante de tantas pessoas. E olha que se afluíram para lá, todas as pessoas de Atenas e até os estrangeiros queriam saber quais eram essa novidade. O versículo 22, Paulo, ele começa dizendo com referências gerais à religião dos gregos. Esse versículo 22, irmãos, é o início, a Bíblia que chama no ponto aqui o discurso de Paulo. Mas eu falo para os irmãos, Paulo deu uma grande palestra de pregação do Evangelho. Impressionante. Quando a gente entra em todos esses versículos, irmãos, é algo impressionante. E o versículo 22, os irmãos podem ler, por gentileza? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E ele começa seu discurso dizendo, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que você faria quando você fosse pregar o Evangelho, onde o seu espírito inicialmente se revoltou em face da idolatria dominante na cidade? Talvez com o nosso muito zelo, ou talvez sem sabedoria, você já começaria o discurso dizendo, vejo que vocês são idólatras. Tudo que vocês adoram é satânico. Fecharia ou não fecharia a porta, irmãos? Paulo cria um ponto de conexão, um ponto de ligação, irmãos, para pregar o Evangelho. Isso aqui, irmãos, leva-nos a pensar, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. O nosso zelo, sem a sabedoria,
afasta a pessoa. Nós sempre precisamos criar um elo de ligação com as pessoas para anunciar Jesus Cristo, para que a pessoa possa receber o Senhor. Eu me lembro, nos anos que eu servi por tempo integral, foram 2 anos, nós tínhamos treinamento, Mateus. Nós fazíamos uma roda e você escolhia quem ia ser um ateu e quem ia pregar. Quem ia ser um espírita e quem ia pregar. Quem ia ser um... E a gente fazia treinamento, irmãos. Como pregar para diferentes tipos de pessoas. Não era fácil. Oh, Senhor. E aqui, irmãos, Paulo, ele fala: vejo que vocês são acentuadamente religiosos. O versículo 23 é algo impressionante. Vamos ler? Por quê? E agora ele responde por que ele fala que os atenienses são que eles são acentuadamente religiosos. Porque passando, vamos ler o versículo todos? Encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente. Irmãos, ele não ataca os falsos deuses e nem anuncia que você está usando algo satânico. Não, simplesmente, irmão, Paulo, ele conhecia não apenas as Escrituras. Paulo conhecia a literatura judaica e conhecia a literatura grega clássica, porque ele foi instruído em Tarso. Tarso era a 3ª maior faculdade depois de Roma e Grécia. Era uma faculdade. Paulo teve muito contato, porque Paulo falava grego. Então ele teve contato com a literatura. Irmãos, muitas vezes nós não lemos. Nós precisamos ler. Encoraje os irmãos. Procurem alguns irmãos, procure o irmão Hermes, procure o Abner, Vinícius, muitos irmãos que leem livros. Irmãos, livros sadios, livros históricos, que nos levam a conhecer mais a história. E a história, a Bíblia, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Nesse trecho que nós vamos discorrer, o Espírito Santo menciona citações da história. Aqui é uma grande citação da história que eu quero contar para os irmãos. Por que aqui Paulo, ele passou e viu um altar ao Deus desconhecido? Por quê? E ele cria esse ponto de ligação, esse ponto de conexão para falar: esse Deus que vocês chamam de desconhecido, precisamente eu venho falar. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. É ou não é maravilhoso? Que gancho maravilhoso! Por que tem essa inscrição num altar chamando do Deus desconhecido? Antes de Paulo, no ano 50, precisamente, irmãos, no ano 430 antes de Cristo, 430 antes de Cristo, houve uma terrível praga que assolou toda a cidade de Atenas, uma praga muito grande. E ela matou, essa praga, em torno de 75 a 100 mil pessoas. Quase 1/4 da população morreu por causa dessa peste, dessa praga. Durante uma guerra, houve uma guerra nessa época, a Guerra do Peloponeso. E dizem os historiadores que essa peste, ou esse vírus, ele veio pelo porto, quando foi um ataque a Atenas. A mão de Deus é maravilhosa, né? Houve uma guerra, houve uma praga, uma peste, e matou muitas pessoas, muitas, quase 1/4 da população morreu. E o que houve ali? Como Atenas era uma cidade idólatra, eles começaram a oferecer altares para todas as divindades deles para ver se essa praga cessasse. Então oferece praga para um Deus, oferece praga para outro Deus, oferece. Passou 3 anos, Nivaldo, essa praga
devastando a cidade. 3 anos. Essa praga foi tão grande que eles lembraram de um homem. Eles lembraram de Epimênides. Epimênides, ele era conhecido, Epimênides é grego, ele morava em Creta. Creta está mais ao sul de Atenas, faz parte da Grécia. Ele morava em Creta. E eles falaram, vamos chamar Epimênides, porque ele adora um Deus único. Irmãos, isso é maravilhoso. E o que diz a história? Dito como um homem estranho pelo seu povo, Epimênides era um dos poucos da sua época e região que criam em apenas um Deus. E segundo conta Diógenes Laertius, que é um historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos, quando houve a praga em Atenas, muitos se fizeram holocaustos para apaziguar a fúria dos deuses, que passavam de 30.000 deuses. Ou seja, tinham mais deuses em estátuas nas ruas do que pessoas vivendo em Atenas, onde foram até chamados sacerdotes egípcios e babilônicos. Eles não sabiam mais o que fazer, foram lá, buscaram sacerdotes babilônicos, egípcios, para fazer o holocausto para ver se aquela peste passava. Foram 3 anos de peste. E aí, o que aconteceu? Para tentarem resolver aquela praga, mas sem sucesso algum. Quando então se lembraram do Deus único de Epimênides, então o chamaram. Ele mostrou o erro de adorarem deuses que não poderiam os ajudar em nada, e mandou que colocassem ovelhas, num alto do Areópago, que estas iriam lhe mostrar o local onde esse Deus queria ser adorado. Então, no ato místico, as ovelhas desceram do Areópago e andaram até um local onde não havia nenhum tipo de idolatria, nenhum altar. E elas deitaram naquele lugar. Ali, os artífices talharam em pedra e construíram um altar. E nesse altar, como não sabiam o nome desse Deus, porque tinham feito oração para milhares de deuses, eles colocaram, a mando de Epimênides, talharem como Deus desconhecido. E assim, a praga cessou. E ficou esse altar até hoje em Atenas. Qualquer um que passa está lá até hoje, ao Deus desconhecido. Irmãos, isso não é maravilhoso? Paulo, ele usa algo deles, uma inscrição que ele passou e viu, e ele pega esse gancho. E na história tem um relato por que esse altar está ali. Vamos prosseguir. No versículo 24, irmãos, Paulo começa falando que Deus, quem é esse Deus? Versículos 24 a 31 diz assim, bom, o versículo anterior, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, e não habita por santuários feitos por mãos humanas ou atenienses. O Deus que eu vos anuncio não é Deus que fica em altar, não é feito por mão humana, nem é servido por mãos humanas. Ou seja, o nosso Deus você não precisa colocar comida, colocar vela, não é servido por mão humana, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nosso Deus, irmãos, Paulo começa mostrando que Deus é um Criador, e agora Paulo fala que Deus é um cuidador, aquele que é o Deus da providência, é Ele que dá fôlego, é Ele que dá respiração. De um só fez toda a raça humana, versículo 26, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando o posso achar, bem que não está longe de cada um de vós. Parece que Paulo está zombando na sua pregação, não é verdade? Aí Paulo agora no versículo, irmãos, 28, ele faz mais uma citação para os atenienses. Paulo, o Espírito Santo o ilumina ao usar uma citação histórica dos seus poetas da sua época para escrever o que está aqui na Bíblia.
Irmãos, isso é maravilhoso. Ele diz assim, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo, irmãos, ele lia, por ele conhecer a literatura, não estou dizendo que agora, irmão, nós precisamos nos aprofundar na literatura grega, não. Paulo, ele sabia de tudo isso. E ele usou a palavra dos vossos poetas para pegar esse gancho e falar, porque nele existimos, nele nos movemos. Essa frase, irmãos, porque somos sua geração, é uma citação que aparece aqui em Atos. Ela aparece nas obras de um poeta. Isso aqui foi uma frase do poeta Arato. Está no livro Fenômenos, 167 a 168. E de Cleanto, que nós vamos ver aqui depois. Essa frase é usada para expressar a ideia que a humanidade é dependente de uma força superior, que no contexto bíblico é Deus. E no contexto de Arato e de Cleanto é a natureza. Então Paulo usa essa citação para mostrar aos filósofos de Atenas que eles não estão completamente desconectados, irmãos, da divindade de Deus. Ele usa a mesma frase dos seus poetas para falar, olha, atenienses, esse mesmo Deus, ele fez a própria raça humana. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então Paulo, ele usa a frase desses poetas de Arato e de Cleanto, que está escrito na história, para discorrer esse texto para eles, informando a eles que esse próprio Deus é que nós não podemos fazer nada sem Deus. Nele existimos, nele nos movemos. Graças ao Senhor, irmãos, indicando que Deus é o autor da vida e da existência humana. E aqui, Paulo discorrendo ainda, ele começa dizendo, sendo pois geração de Deus, versículo 29, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, agora Paulo ele mostra que depois de tudo isso precisa haver um arrependimento. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, Paulo daqui para frente ele faz 4 afirmações. Primeiro, o arrependimento. Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Paulo, quando escreve aos Romanos, fala em relação às coisas criadas. E aqui Paulo, ele anuncia esse nosso Deus Criador, o Deus que fez o mundo, que tudo nele existe, sendo ele Criador dos céus e da terra. Os irmãos lembram de um versículo muito conhecido? Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz assim, fala o Senhor, que estendeu o céu, formou a terra, criou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Que relação tem isso, irmãos? Os céus são para a terra é para o homem e o homem é para Deus. Deus formou o espírito do homem dentro dele. O homem é para Deus. Então, Paulo começa dizendo sobre arrependimento. Porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Ele fala de arrependimento e agora ele vai falar sobre que ele estabeleceu um dia em que há de voltar e julgar vivos, julgar o mundo com justiça, por meio de um varão
que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando os gregos ouviram falar de ressurreição, como nas mensagens passadas, os gregos, eles são dualistas. Eles acreditam em ressurreição do espírito, mas não creem na ressurreição do corpo. Acham que o corpo é uma matéria má, que não há ressurreição. Eles acreditam só na ressurreição do espírito. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos noutra ocasião. Então, em primeiro lugar, uns escarnecem. Hoje muitos escarnecem, não escarnecem? Quando nós falamos de Jesus, há ou não há escarnecimento? Eu já peguei muitas pessoas que se escarnecem. Eles, os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. E em segundo lugar, eles adiaram essa decisão. Quantas vezes a gente foi pregar o Evangelho, ou quantas vezes aconteceu conosco, de alguém vir pregar o Evangelho e a gente adia? Não, vamos deixar para domingo que vem, vamos deixar para o mês que vem. Muitas pessoas hoje, quando nós falamos pregar o Evangelho, não, eu não estou preparado ainda, eu não estou pronto. Estou pronto ainda, vou esperar mais um pouquinho. Vamos deixar, porque a pessoa adia, vai adiando a decisão, vai adiando. Adiam as decisões. Irmãos, adiar a decisão não é algo muito... Às vezes a pessoa que está sendo pregado o Evangelho naquele momento pode ser a última chance da vida dela. Pode ou não pode? Nós não sabemos, irmãos, o que vai nos acontecer amanhã, nem hoje. Muitas pessoas hoje, como aquelas duas classes filosóficas, os estoicos e os epicureus, estão vivendo a vida, está muito bom, né? Prazer, tal, e alguns não, deixa para lá, vou ficar na minha, eu nasci assim, síndrome de Gabriela. Os irmãos lembram de Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. E às vezes assim, nós encaramos pessoas que têm síndrome de Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, viveu assim e você sempre assim. Só Deus para mudar a pessoa. Só a palavra de Deus, só a pregação do Evangelho, só Jesus Cristo, o Espírito Santo fazendo uma obra nessa pessoa. Louvado seja o Senhor. Alguns acreditaram. Nós tivemos ali, irmãos, alguns membros do Areópago. Nós vemos ali, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Por que Paulo se retirou? Irmãos, eu acredito que o nosso irmão Paulo, ele falou: aqui é pedreira demais, Arnaldo, para pregarem com muitas filosofias, muita idolatria. Paulo se retirou no meio deles, do Areópago. Houve, porém, irmãos, uma reação, alguns homens que se agregaram a ele, a Paulo, e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, Areopagita é um membro do Areópago, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então, esses exerceram a fé em Cristo, e vários outros atenienses também se tornaram cristãos naquele dia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Aquela frase, ao Deus desconhecido. Será que Deus é desconhecido ainda para mim e para você? Não. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero ver a reação de vocês. Deus é desconhecido, irmãos, por vocês? Deus é desconhecido? Não é, irmãos. O nosso Deus é conhecido. Ele veio ao mundo, tabernaculou entre nós, João 1,14, cheio de graça, cheio de realidade. Eu não estava lá, mas eu creio pela palavra de Deus e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, esse Deus, Ele quer ser mais conhecido por nós, por meio da sua palavra.
É por isso que Ele enviou o Seu Filho ao mundo, Jesus Cristo. Deus quer ser conhecido, irmãos, pela fé, pela Sua palavra. E Ele disse em João 14:9: quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vou parar por aqui, entregar a reunião para os irmãos. Amém.